Fala, rapaziada, ligada aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda, se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Bom, galera, depois de um certo tempinho sem criar muitos vídeos por aqui, peço desculpas até a rapaziada que segue aqui nosso canal. O trabalho tá puxado, o negócio tá frenético, é cachorro filhote para cuidar em casa, tem muita coisa acontecendo nesse momento, né? Então eu não conseguia gerar tantos vídeos aqui, mas aos poucos a gente vai voltando à normalidade, produzindo vídeos aqui para vocês. Lembrando, todo dia, 6h20 da tarde, tem live aqui no canal. As nossas lives estão acontecendo diariamente, então fiquem ligados aqui sempre no nosso conteúdo, mas aos poucos a gente vai voltando com os nossos vídeos, principalmente os vídeos informativos que eu sei que vocês gostam demais aqui no canal. Certo? Vamos conversar e falar sobre as notícias do dia do Botafogo, algumas atualizações do Botafogo, principalmente em relação ao mercado de transferências. O Botafogo está no mercado, está buscando reforços, principalmente visando o Mundial de Clubes da FIFA, né? Dentro de menos de um mês, o Botafogo terá essa missão dura pela frente, né? E a gente vai aqui falar um pouquinho dessas situações que vêm acontecendo nesse momento no Botafogo. Vamos começar falando primeiro do zagueiro Abner, zagueiro da equipe do Juventude. Botafogo e Juventude chegaram a iniciar a troca da documentação, né, para poder concluir essa negociação pendente com o zagueiro da equipe gaúcha. O Botafogo estava adquirindo o Abner, como a gente já falou aqui anteriormente em lives no canal. Era uma situação que a Eagle, né, tinha como um projeto para esse jogador, né? O Botafogo pretendia contratar ele agora, que era uma possibilidade no mercado da janela, para depois não ter que pagar mais caro, um jogador que vinha sendo monitorado pelo clube há um certo tempo. A negociação esteve ali muito próxima de ser concretizada, mas acabou melando. O Juventude, segundo parte do Juventude, ele tentou ali pedir algumas garantias bancárias ao Botafogo, e o Botafogo acabou não cedendo esse pedido da equipe do Juventude, e, portanto, essa negociação foi cancelada. Essa é a parte do Juventude, né? Nessa negociação que o Juventude relata para essa negociação acabar não acontecendo. O Botafogo se posicionou sobre esse fato, soltou uma nota, né, sobre essa questão do zagueiro Abner, e a gente vai passar também aqui, claro, a versão do Botafogo desse não acerto nessa negociação com o zagueiro Abner da equipe do Juventude. O Botafogo soltou esse comunicado para a jornalista Joana de Assis, né, da Sport TV. Ela estava noticiando sobre esse fato e o Botafogo comunicou o seguinte: o Botafogo havia dado prazo até ontem, quinta-feira, 21 horas, para o Juventude aceitar a proposta sob suas condições de comprador. Como o Clube Gaúcho não respondeu, o Botafogo também encerrou a negociação. O Juventude fez exigências desconexas com a realidade do mercado e essa falta de habilidade negocial fez o Botafogo desistir do negócio e já avança em outra opção para esta janela. Este foi o comunicado do Botafogo feito para a jornalista Joana de Assis sobre essa negociação com o Abner. Então a gente tem um lado do Juventude, a gente tem um lado do Botafogo. O fato é que o Botafogo está com uma fama não muito boa no mercado, né? O Botafogo ultimamente vem deixado algumas situações atrasarem, né, em relação a pagamentos no mercado. A gente já viu algumas situações dessas acontecendo e o mercado está meio que ressabiado com o Botafogo. O Juventude exigiu uma garantia financeira, depois quis o pagamento à vista. Como esse acordo acabou não acontecendo, a negociação com o Abel foi cancelada. Era um zagueiro que o Botafogo tinha como monitorado há um bom tempo, né? Tentava a contratação desse atleta, mas de fato não vou aqui nem dizer se o Botafogo está certo, se o Juventude está certo, mas um fato é que esses atrasos nos pagamentos do Botafogo vem gerando alguma dificuldade do Botafogo no mercado, e o caso agora do Abner é muito claro isso. Então, o Botafogo tem tido essa postura que uma hora o filme vai ficar queimado e vai atrapalhar em contratações mais importantes, não desmerecendo o Abner, é claro, mas espero que isso não atrapalhe, né, nenhuma futura grande negociação, algo do tipo que o Botafogo tenha, né, essa situação que o Botafogo vive no mercado. Então, Abner não vem, e segundo o relato do Botafogo, o Botafogo já avançou por outro zagueiro, uma outra opção para preencher essa lacuna. Lembrando, o Botafogo busca 2 zagueiros nessa janela de transferências e a gente vai ver aí quem será a outra opção. O Botafogo tinha ido no Gustavo Martins, da equipe do Grêmio, não sei se será ele, mas era uma outra opção que o Botafogo estava de olho.
mas vamos tentar descobrir mais à frente quem é esse outro zagueiro que viria aí, no caso, né, para a opção que acabou não sendo concretizada do Abner. Lembrando que o Caio Pantaleão, jogador que estava no futebol russo, é outro jogador que tem a situação encaminhada para ser reforço do Botafogo no setor defensivo. Outra negociação que está em curso é a do argentino Álvaro Montoro, camisa 10 da equipe do Vélez, né, já fez 3 gols na atual edição da Copa Libertadores da América, jogador de 18 anos, tido como uma das principais joias do futebol argentino, né, o pessoal lá do Vélez trata ele, inclusive, como um novo Almada, jogador também que tem uma situação bem encaminhada para ser reforço do Botafogo já nessa temporada. Até está saindo uma notícia agora, vinda lá da Argentina, sobre uma contraproposta de valor mais alto, etc. e tal, que poderia estar complicando a negociação. Ontem, durante a live aqui no canal, quem assistiu a live, essa não é uma notícia nova, assim, com todo respeito, não é uma notícia nova. A gente trouxe essa informação ontem aqui na live no Panorama Botafoguense. A situação do Álvaro Montoro, ela é muito bem encaminhada com o Botafogo. O Botafogo está realmente muito próximo, né, de acertar esta negociação. O próprio técnico do Vélez ontem falou na entrevista coletiva no jogo do Vélez na Copa Libertadores contra o Peñarol que o jogador deve ser vendido. Ele foi retirado da partida do Vélez na Copa Libertadores por conta dessa negociação. O que a gente falou aqui ontem, e repito aqui para vocês, é que a discussão nesse momento é em relação à porcentagem que o Botafogo vai adquirir desse jogador. 80% do jogador por 8 milhões de euros ou 90% do jogador por 9 milhões de euros. Essa é a discussão, esse é o tema. E hoje saiu uma notícia que vem deixando os torcedores do Botafogo de cabelo em pé aí, dizendo que o Vélez fez uma nova contraproposta com valores mais altos, e isso poderia complicar a negociação. Sinceramente, não é essa a informação que a gente tem aqui, e como eu falei, foi a informação que a gente passou ontem na live. A situação está toda realmente muito bem encaminhada, não concretizada, tá? Não concretizada, mas é uma situação que está bem encaminhada e que o Botafogo está discutindo aí qual a porcentagem vai adquirir desse jogador que vem aqui como um projeto da Eagle, né, para ficar aqui no Botafogo e conseguir levar depois esse jogador para a Europa, enfim, mesmo os moldes de Almada, Luiz Henrique, que a gente já acompanhou aqui anteriormente, né? Então, a situação é essa. O Botafogo discute nesse momento qual porcentagem do atleta vai adquirir. 80% por 8 milhões de euros ou 90% por 9 milhões de euros. Situação encaminhada. Álvaro Montoro, que é de fato um jogador que tem um futuro espetacular, uma projeção de carreira realmente, um projeto de craque, a gente pode dizer assim. E como eu disse, né, na equipe do Vélez, ele tem já 5 jogos nessa Libertadores da América, tendo marcado 3 gols nessa competição. Poderia, mesmo apesar da pouca idade que tem, já poderia ser um reforço bem importante para o Botafogo, né, já nessa temporada e podendo também, é claro, jogar a fase de oitavas de finais da Copa Libertadores. O regulamento permite, então ele poderia, mesmo tendo já atuado pelo Vélez, poderia atuar pelo Botafogo nessa competição. E para fechar esse vídeo, vamos falar sobre Igor Jesus, jogador mais valorizado no elenco do Botafogo atualmente, sem dúvida alguma. Ele é tido aí como jogador que tem uma possibilidade maior de saída do Botafogo, principalmente após o Mundial de Clubes da FIFA. Igor Jesus, que recusou diversas ofertas muito vantajosas no início do ano, pelo desejo e o sonho dele de jogar o Mundial pelo Botafogo, isso ele vai conseguir fazer, mas é um jogador muito valorizado no mercado. Ontem saiu a notícia que o Nottingham da Inglaterra ofereceu 20 milhões de euros pela aquisição do jogador. Esse valor não seria completamente o valor de 100% do jogador, seria uma porcentagem do atleta, né, que o Nottingham tentaria adquirir, mas apesar de muita gente já ter colocado essa negociação como encaminhada, até como realizada praticamente, o que a gente pôde apurar e trouxemos ontem aqui também durante a nossa live é que a situação não está tão assim, né? A proposta é oficial, a proposta está na mesa, mas o Igor Jesus, com o seu staff, está analisando, né, essa oferta. Por quê? Primeiro, o Igor é um jogador muito valorizado no mercado. Todo mundo sabe que mais clubes devem fazer ofertas para o Igor. Então, o que o Nottingham está tentando fazer
né, tentando até colocar um pagamento praticamente à vista ao Botafogo dos 20 milhões de euros, é tentar agilizar essa contratação. A gente tem um Mundial de Clubes agora, em que o Igor Jesus terá uma visibilidade muito maior. Se o Igor Jesus fizer um grande Mundial, por exemplo, certamente terá mais propostas, o valor irá subir. Então, o Nottingham tenta se antecipar ao mercado e adquirir o Igor Jesus de forma mais rápida. Mas, pelo que a gente pôde apurar e trazer aqui para vocês, o Igor Jesus está muito tranquilo. O Igor Jesus é um cara que tem uma identificação muito forte com o Botafogo, é um cara que é realmente muito feliz aqui no Botafogo, e ele está tranquilo, né? Enquanto existe a proposta oficial, ele analisa de forma tranquila, feliz no Botafogo, vai realizar o seu desejo de jogar o Mundial pelo clube. Então, o Igor e o staff dele estão muito tranquilos em relação a isso e vão analisar as propostas que vão chegar, tanto no Nottingham, que está agora na mesa do Botafogo, quanto eventuais propostas que possivelmente, né, vão chegar a mais, inclusive, possivelmente com valores mais altos do que esses 20 milhões, que, repito, segundo as informações, não seria por 100% do jogador esses 20 milhões. A gente não sabe a porcentagem ao certo, mas o que me foi passado é que não seria 100% do Igor Jesus. Então, é isso. Igor Jesus, mais uma vez, muito feliz no Botafogo, um cara que se identificou completamente no clube, abriu mão de diversas propostas especialmente vantajosas para ele. De fato, ele recebeu muitas ofertas em janeiro para sair do Botafogo, mas quis ficar para jogar o Mundial de Clubes. É um cara completamente identificado com a torcida, né? Vem fazendo uma temporada espetacular, fez o último jogo na Copa Libertadores impressionante, com o Ancelotti, né, no estádio, treinador da seleção brasileira, vendo o futebol dele. Então, quer dizer, o Igor Jesus, nesse momento, ele está num momento de projeção para cima na carreira, né? Vai ser muito difícil segurá-lo aqui, isso é um fato, né? Principalmente depois do Mundial. Vai ser muito difícil segurar o Igor, até pela projeção de carreira dele também. Quer jogar na Europa, quer ter oportunidade de jogar no futebol europeu, o que é natural pela qualidade dele, né? Mas enquanto isso não acontece, o Igor segue feliz, o Igor segue muito identificado com o Botafogo e tranquilo para analisar as propostas que chegarão e escolher a melhor opção para a sequência da carreira dele. Tá certo? Então, sobre o Igor Jesus é isso. A situação não está resolvida, a proposta é oficial, está na mesa, mas o Igor Jesus e o seu staff analisam para escolher o que for melhor para o futuro dele. Poderia escolher o Botafogo, né, Igor? Abre mão do dinheiro, 30 milhões de euros, que é isso? É isso, rapaziada. Tamo junto. A gente agradece aqui a sua passagem aqui pelo canal. A gente, como eu disse mais uma vez, vamos voltar a fazer vídeos aqui informativos para vocês, tá certo? Então, deixa o like aqui, deixa seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo e verifica se você está inscrito aqui no canal. Me ajuda, rapaziada. Falta pouquinho para a gente bater 25 mil inscritos aqui no canal e eu conto com a sua moral aqui para a gente atingir esse número mágico de 25 mil inscritos aqui no canal. Tamo junto, deixa o like, deixa seu comentário e um forte abraço. Lembrando, todo dia, 6h20 da tarde, tem live aqui no canal e eu espero vocês. Valeu, galera. Forte abraço.